Oi, pessoal, todos me escutam? Sim, te escuto bem. Sim, Thiago. Um membro do grupo tem que fazer o trabalho manual e o resto do grupo entrega o trabalho no microcap. Bom, vamos iniciar a aula de hoje, então. A gente vai continuar falando sobre os multiplexadores. Mas dessa vez a gente vai lidar com eles como elementos lógicos. A gente viu que ele serve para, na última aula, para mandar e enviar sinais, de modo que eu possa utilizar uma única linha. Isso é a maneira de enviar serial, né? Porque os dados são enviados um a um em série, bit por bit. É assim que funciona, por exemplo, uma porta USB. É assim que funciona a internet, por exemplo. E tem outros casos que o funcionamento é em paralelo, como dentro de um computador ou uma impressora, que utiliza, não impressoras USB, né, mas algumas impressoras que utilizam barramento paralelo. Isso a gente vai ver mais para frente, qual a diferença entre um e outro, as vantagens e desvantagens de utilizar barramento serial e barramento paralelo. No momento a gente vai usar simplesmente barramento serial, então por isso que o MUX é tão importante, que é o próximo trabalho de vocês também da sexta-feira. Então, antes de falar explicitamente dos circuitos construídos, circuitos lógicos construídos com MUX, só lembrando que, dependendo do número de entradas, né, de um multiplexador, aqui eu tenho 3 entradas, mas eu posso ter N entradas, que está mostrado aqui, e para as N entradas, eu vou ter 2 na M bits de controle, onde M é o bit de controle. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho 3 entradas, quantos bits de controle eu vou precisar? Então, é só a gente fazer a conta, né? Aqui eu tenho 8 possibilidades, né? Então, eu vou precisar de 2 bits de controle, perdão, 3 bits de controle para dar todas as possibilidades. Tá? Que vai ser 2 na 3, que dá 8, e vai fechar todas as 8 possibilidades de entrada que eu tenho aqui. Então, essa é a regra geral do número de entradas para o número de bits de controle de um multiplexador. Faltou escrever aqui que, além das entradas, ele tem os bits de controle, que também vão ser M bits de controle, dependendo do número de entradas, e isso fornece uma única saída F, né? Por isso que a gente chama de serial, porque só tem uma única saída, e essa saída é a saída principal dele. Então, a aula de hoje eu vou mostrar vários exemplos de como utilizar ele como circuito lógico, tá? Então, vamos começar com o primeiro exemplo, onde eu tenho um multiplexador montado dessa forma, e a pergunta é, se eu tenho a tabela verdade desse circuito, qual a tabela verdade do circuito, na verdade, abaixo, desculpa, está errado aqui, sabendo que ele foi implementado com MUX 8:1. Tá? Então, se eu tenho
as 8 entradas diferentes, né, as 8 possibilidades que eu posso colocar ali. Então, eu vou escrever os bits de controle como A, B, C, onde A, B, C são as variáveis de entrada. Tá bem? Então, vocês vejam que cada entrada já está ligada ou em 1 ou em 0. Isso pode ser feito tanto com chave, uma chave digital, ou pode ser feito ligando simplesmente em VDD ou em terra cada uma das entradas, certo? E aí nós montamos uma tabela verdade da mesmíssima forma que nós fazíamos antes. Nós colocamos aqui A, B, C, escrevemos todas as possibilidades de A, desde 000 até 11, e então analisamos, né? Quando é 000, a gente sabe que a saída F vai ser I0, né? Esse subscrito que tem aqui, eu não coloquei em todos, para não ficar tão poluído o desenho, mas esse subscrito que tem aqui já indica qual que é o número que vai ser colocado no nos bits de controle. Então, nesse caso aqui, se eu tenho 0, quer dizer que vai ser colocado 000. Então, assim sendo, eu vou ter como saída 1, que está colocado aqui. No próximo, que é 1, vai ser 001, que é o que está mostrado aqui. A saída está ligada em 0, então a saída aqui é 0. Para a tabela é verdade, eu tenho simplesmente 0. No segundo também é 0. No terceiro é 1, e assim por diante. Então, vocês vejam que nada mais é, quando a gente faz dessa forma, utilizando o multiplexador 8 para 1, nada mais é do que a tabela verdade, uma cópia do que está sendo colocado aqui. Todos os valores colocados aqui são realocados aqui na tabela verdade. Então, eu posso pegar uma tabela verdade e com um único multiplexador eu consigo fazer toda a lógica necessária. Vocês vejam que isso é muito interessante, porque me permite não utilizar um monte de portas lógicas, né? Eu posso utilizar simplesmente um multiplexador 8 para 1, que faz todo o trabalho para mim. Nós também podemos incrementar isso, né? Não simplesmente ligar em zeros e uns, mas utilizar portas lógicas para isso. E é o que está mostrado aqui nesse exemplo, que é o exemplo 2, onde eu tenho, então, uma porta AND, uma porta OR, ligados em duas variáveis A e B, no multiplexador 2 para 1. Se ele é multiplexador 2 para 1, então ele tem apenas um bit de controle, certo? E que vai ser o C. Ou seja, nesse caso, ele permite passar ou I0 ou I1, certo? A função booleana para isso está escrito aqui. Então, se C é 0, ele está barrado aqui. Então, ele vai ser 1 AND I0, que é I0. E se C é 0 aqui, AND I1, ele vai ser 0, então eu vou ficar simplesmente com I0. Então, a saída S é I0. Se o bit de controle for 1, o que nós temos é justamente o contrário, né? Esse termo fica 0 e esse termo fica 1, a saída é 1. Então, é assim que nós selecionamos qual das duas entradas vai ser a saída S, que, como eu vou repetir, que é muito importante, o multiplexador tem uma única saída. Então, vamos construir a tabela verdade desse circuito. Então, nós temos aqui A e B como entradas. Então, aqui nada mais é do que a tabela verdade de uma porta AND, né? Ela é sempre 0, a menos que ambos os valores sejam 1. Então, por isso que está mostrado aqui. E para I1, é uma porta OR, então é a tabela verdade da porta OR, ela é sempre 1, a menos que ambos os valores sejam 0. Então, é o que está mostrado aqui também.
Agora, juntando tudo isso, está mostrado aqui no final. Aqui ficou meio torto aqui na hora de escanear, mas enfim. A ideia está aqui. Então, eu tenho A, B e C. Então, C é o bit de controle. Então, sempre que C for 0, minha saída é I0. Ok? Então, são esses 4 termos aqui. Então, vocês vejam que ele é sempre 0, a menos quando A e B é 1, que é justamente o que nós temos aqui. Quando C é 1, a saída é sempre I1, que são esses outros 4 termos, e ela só é 0 para o caso onde A e B é 0, que é esse caso mostrado aqui. Ok? Então, é isso que nós temos quando nós ligamos MUX com portas lógicas junto, a gente pode obter uma função desse tipo. Então, isso é uma outra forma de fazer usando variáveis de entradas e bits de controle. Diferente desse caso aqui, onde as entradas já são fixas e os bits de controle, que são as variáveis. Então, são duas formas diferentes de fazer, as duas funcionam, cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Isso vai depender do projeto, vai depender das especificações requeridas. Alguma dúvida até aqui? Muito bem, então. Então, agora vamos, como sempre, complicar um pouco as coisas, né? Esse é um caso em que eu vou utilizar 4 variáveis. E é me dada a tabela verdade, que está mostrada aqui. Então, se eu tenho 4 variáveis, eu tenho 16 possibilidades. Aqui estão escritas todas as 16 possibilidades. E aqui estão mostradas as saídas correspondentes. Então, o que eu tenho que fazer é, utilizando um MUX 4:1, fazer toda essa lógica que está mostrada aqui para a saída S, que é única, né? Que é a saída do multiplexador. Então, eu fiz um pequeno roteirinho aqui de 1, 2, 3 aqui, mostrando como é que nós fazemos isso. Então, eu gosto de dividir a tabela verdade em 4 partes, porque são os bits de controle, como está mostrado aqui. Então, o primeiro passo são definir quais são os bits de endereço, ou os bits de controle. Então, a gente sempre vai pegar as primeiras 2 colunas. Por que a gente faz isso? Porque vejam vocês, essas 2 primeiras colunas, como elas não variam, elas são sempre 0, eu vou deixar as variáveis serem as outras 2 colunas, que é E1 e E0. Ok? Depois, no segundo quadrante, a gente tem que elas também não variam, elas são 0 e 1. E então, eu vou ter aqui a variação dos bits da mesma forma que nós temos aqui, ó. Vejam vocês, ó, 00, 00, 01, 01, 10, 1. Aqui é a mesma coisa, só que agora é tudo para 1, 0, e depois, finalmente, para 1. Então, a maneira de fazer é sempre escolher, se for para 16 bits, ou mesmo 32, escolher essa primeira coluna aqui como as variáveis de controle ou de endereçamento. Dividir a tabela em 4 eu já falei, justamente para ficar mais fácil de visualizar. Então, cada uma das entradas vai ser I0, I1, I2
e 3. E eu me passei aqui. Bom, é 2 e 3. Faltou o 2 aqui. Mas, enfim, essa região aqui é essa entrada aqui. Essa região aqui é essa entrada aqui. Essa região é a penúltima entrada e a última é a última entrada. Então, o que eu vou fazer agora é identificar quais circuitos devem entrar em cada entrada. A gente pode utilizar simplesmente zeros e uns, ou, às vezes, são necessárias também utilizar portas lógicas para a realização desse tipo de processo. Mais ou menos como está mostrado aqui. Na verdade, exatamente como está mostrado aqui. Então, vamos para o primeiro. Quando E2, E3 e E2 é zero, que são os bits que eu escolhi como bits de controle, qual que tem que ser a saída de S? Então, vamos olhar aqui na tabela verdade, ela é sempre zero. Então, I0 é simplesmente zero. Então, o que a gente vai fazer é ligar a entrada I0 em terra. Então, um dos integrados que vocês têm lá na lista dos dispositivos é um MUX desse tipo, ele funciona exatamente dessa forma. Ele tem os bits de controle e ele funciona tanto quanto multiplexador, tanto quanto demultiplexador. O segundo caso está mostrado aqui. Se eu tenho 0 e 1, então a gente tem essa saída aqui. Tudo é sempre 1, exceto para o fato quando 1 e 1 dá 0. Bom, que função é essa? Alguém sabe? De uma porta NAND. É uma NAND, está mostrado aqui, ó. Certo? Então, o que a gente faz? Vai colocar uma NAND aqui, com E1 e E2 de entrada, ligado na saída I2, I1, perdão. Certo? Vamos para o terceiro caso, onde eu tenho E2, E3 e E2 igual a 1, 0, ou seja, é esse terceiro quadrante. Aí vocês podem fazer de duas formas isso aqui. Vocês podem pegar E1 e E0 e extrair a forma canônica e depois simplificar, ou podem fazer de forma intuitiva, que é como eu fiz dessa forma aqui. Vocês podem notar aqui, ó, que a saída S é sempre o barrado de E0. Mas se eu extraísse a forma canônica, como é que ficaria? Né? Ia ficar E1 barrado, E1, E0 barrado, nesse caso, E1 barrado, E0 barrado. Então, a gente põe E0 barrado em evidência, vai ficar E1 barrado mais E1, a gente sabe que isso é 1, então vai ficar simplesmente E0 barrado. Então, por isso que a saída é E0 barrado. E, finalmente, para o último quadrante, então, a gente tem aqui que é sempre 0, a menos para o fato onde ambos são 1s. Então,
Bom, aqui é a função que eu expliquei antes, né? Se eu fizer extrair a forma canônica, vai ficar dessa forma. Eu coloco E0 barrado em evidência e dá o E0 barrado. Então, a gente vai inserir aqui simplesmente E0, a gente extrai daqui, coloca um inversor nele, e isso é a saída I2. Tá bem? E, finalmente, quando E2, E3 e E2 é 1, 1, o que nós vamos ter é o seguinte. Se nós olharmos lá na tabela verdade, ela é sempre 0, a menos que ambos sejam 1. Isso é uma porta AND, né? Então, a gente vai pegar os valores de E1 e E0, ligar numa porta AND e ligar no último valor de entrada. Tá? Então, finalmente, a gente tem aqui agora, utilizando um multiplexador 4:1, que é o que vocês têm aí na lista de dispositivos, 3 portas lógicas, nós conseguimos fazer uma tabela verdade de 16 possibilidades. Se isso fosse feito utilizando simplesmente portas lógicas, vocês iam precisar de 15 portas para fazer tudo isso. Desculpa, eu acho que são 10 portas, não me lembro exatamente, mas enfim, a questão é que é muito mais trabalhoso fazer assim do que fazer com multiplexador. Então, o multiplexador, eu queria mostrar que ele não só funciona como um transmissor de dados, mas ele também funciona como um elemento lógico de forma muito, muito eficiente. Então, em alguns casos, é mais eficiente utilizar um multiplexador do que utilizar portas lógicas. Dúvidas, pessoal? Só um momentinho que eu vou abrir uma outra coisa aqui. Então, como exercício, eu vou deixar para vocês construírem a tabela verdade dessa junção de multiplexadores aqui, onde tem duas saídas, Z1 e Z2. Isso aqui eu vou colocar no mudo depois. Aqui está a resolução. Ele é mais complicado porque esse tipo de multiplexador aqui está ligado em 0 ou em 1 automaticamente. Tá? E ele tem um único bit de controle. Tá bem? Então, é assim que ele opera. Mais um tópico interessante é que a gente pode utilizar ele como somador. Então, aqui eu tenho um somador utilizando MUX com 3 bits. Vocês viram um somador de 2 bits, né? Esse aqui é um somador de 3 bits. E a gente pode expandir ele para... Vocês viram, fizeram de 4 bits, né? Aqui está um de 3 bits. A gente pode utilizar para N bits, utilizando um multiplexador, e vocês vão ver que fica muito mais simples do que o somador como a gente conhece. Então, o que eu fiz aqui foi escrever todas as possibilidades de soma de x, y e z, que estão mostradas aqui. Ok? Então, a gente tem duas saídas, soma e carry. Quantos multiplexadores a gente vai precisar nesse caso?
Alguém sabe? Exatamente. 2, porque são duas saídas. O multiplexador tem uma única saída. Então, necessariamente, eu preciso de 2 multiplexadores. Esses multiplexadores, eles têm que estar ligados juntos, ou eles podem ser independentes? O que eu quero dizer com isso? Os bits de controle vão ser os mesmos para os dois, ou podem ser diferentes para cada um deles? Considerando que, como eu falei, nós utilizamos as 2 primeiras colunas como bits de controle. Não, eles têm que ser o mesmo, né? Porque o carry depende da soma. Então, se eles forem independentes, uma coisa não vai ser sincronizada com a outra. A gente já está começando a falar de tempo, né? E isso é uma coisa que a gente vai falar na aula que vem, quando a gente vai começar a falar de clocks, flip-flops e latches, que são coisas que envolvem tempo. E sempre que envolver tempo, a gente tem que pensar muito em sincronização dos dados. Tá? Então, eu vou mostrar como é que funciona. Então, primeiro vamos dar uma olhadinha na tabela verdade para ver se está tudo correto. Então, a soma, se todos são zero, a soma é zero. Aqui eu tenho 1, a soma dá 1. O carry é zero nos dois casos, então tá ok. Aqui eu tenho apenas um 1, então é 1, a soma é zero. Nesse caso aqui eu tenho dois 1s, então a soma dá zero e o carry dá 1. Então esse é o primeiro quadrante que a gente vai trabalhar. Tá? Depois, no segundo caso, eu tenho o x1 e os dois zeros, a soma dá 1, o carry dá 0. Depois eu tenho dois 1s aqui, então 1 mais 1 é 0 e o carry vai 1. Aqui 1 e 1 e 0, então a soma dá 0 e o carry dá 1. E finalmente, quando eu tenho 1, 2, 3 uns, a soma vai dar 1 mais 1, que dá 0, mais 1 dá 1, então por isso que a soma nesse caso é 1, e o carry é 1 também. Certo? Então a soma está correta. Então como é que a gente faz isso? A gente vai dividir aqui em dois multiplexadores 4 para 1, um exclusivamente para o carry e um exclusivamente para a soma. Então vamos dar uma olhadinha no carry, porque ele é mais fácil, primeiro. Depois a gente vai olhar para a soma. Então, os nossos bits de controle vão ser x e y. Então, eles estão ligados simultaneamente nos dois multiplexadores, certo? Porque, como eu disse, o carry depende da soma, então essas coisas não podem ser independentes. Então, vamos pensar aqui no carry. Quando eu tenho 0 e 0 no x e y, para esses dois casos aqui, independente do z, vocês vejam que o z varia, né, de 0 para 1, mas os bits de controle continuam em 0, o carry é 0. Então, o que nós fazemos é ligar esse ponto em 0.
Quando os bits de controle passam de 0 para 1, que são esses dois casos aqui, ó, 0 e 1, 0 e 1, a gente vê que o carry vai para 0 e para 1. É exatamente o que o Z faz, ó, vai de 0 para 1. Então, nesse caso, o carry, que seria a entrada I1 aqui a entrada é 0, né? A entrada I1 aqui é exatamente igual a Z. Depois, quando a gente tem 1 e 0, o que a gente nota é a mesmíssima coisa, o carry é igual a Z, ó. Quando o Z é 0, o carry é 0, quando o Z é 1, o carry é 1. Então, essas duas entradas I1 e I2 são ligadas diretamente em Z. Tá? E, finalmente, quando os bits de controle são 1 e 1, que é o que está mostrado aqui, eu tenho que o carry é sempre 1, então eu simplesmente ligo essa saída, essa entrada aqui, perdão, em VDD, e isso me fornece, finalmente, a saída que eu preciso do carry. Então, vocês vejam que eu consigo fazer um somador de 3 bits utilizando um único multiplexador 4 para 1. Para o carry, né? Para a soma, a gente vai ver que é diferente. Vamos olhar a soma agora, então. Então, quando ambos são 0, a saída é 0 ou 1, que é igual ao Z. Como eu disse novamente, eu estou fazendo isso de forma intuitiva, mas isso é muito simples porque a única entrada é Z, né? Então, eu não preciso me preocupar com X e Y, nesse caso. Então, eu só tenho que olhar como é que o Z se relaciona com a soma, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, o que nós temos aqui, então, é que a saída é Z, então eu vou ligar a primeira entrada aqui simplesmente em Z. Tá? Depois, quando os bits de controle são 0 e 1, que são esses dois casos aqui, a gente vê que quando Z é 0, a soma é 1, quando Z é 1, a soma é 0, então nós temos aqui a entrada como Z barrado. Tá bem? Seguindo, então, quando eu tenho 1 e 0, nesses dois casos, eu tenho que a saída vai ser 0, vai ser 1 quando a entrada de Z é 0, e vai ser 0 quando a entrada de Z é 1, então ele também é Z barrado, por isso que eu liguei os dois assim, dessa forma, porque ambos são Z barrados. O mais correto seria pegar esse valor aqui e colocar um inversor ligado nos dois, mas eu só quero mostrar de maneira figurativa, né, como é que isso acontece. E, finalmente, quando os bits de controle são 1 e 1, o que eu tenho é que a soma é igual a Z, então isso aqui é simplesmente ligado em Z, e isso nos dá a soma e o carry de saída. Então, vejam vocês que eu consigo fazer um somador de 3 bits, isso é um meio somador, né, porque ele não tem o carry de entrada, utilizando dois multiplexadores, simplesmente, ao invés de usar aquele monte de portas lógicas, né. Vocês vejam que isso aqui fica extremamente simples. Se eu quisesse utilizar um carry de entrada, eu teria que somar ele aqui na entrada com outro multiplexador antes de inserir ele aqui. Então, teria uma quarta coluna aqui, mas o processo que eu mostrei é exatamente o mesmo. E vocês podem fazer isso como exercício em casa, se quiserem, para fixar essa ideia de utilizar o multiplexador como um elemento lógico.
Alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria de deixar o restante da aula para vocês tirarem dúvidas sobre o projeto. Então, se alguém tem alguma dúvida, pode se pronunciar. Tanto quanto o projeto, quanto a aula. Bom, se ninguém tem dúvidas, então, por hoje a gente vai encerrar mais cedo e nos vemos na quarta-feira, então. Até mais, pessoal.